Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui a nossa preparação para a OBI. Hoje eu vou trazer um conteúdo aqui de listas, certo? Para a gente ver aqui no Python. Então, o que são listas? Uma lista é uma estrutura de dados que armazena uma coleção ordenada de itens, certo? Até aqui a gente já viu algumas variáveis como inteiro, a gente já viu string, a gente já viu float, a gente já viu boolean e agora a gente vai ver lista, que não é uma variável em si, ele é uma estrutura de dado que armazena várias variáveis, certo? Vários dados nessa estrutura. Então, os itens numa lista aqui no Python pode ser de diferentes tipos, então não precisa ser uma lista de um tipo só. E ele vai ser acessado através de um índice, ele pode ser acessado através desse índice, assim que a gente vai conseguir manipular essa lista, certo? Então, no Python, assim como nas strings, os índices começam em zero, certo? Nas strings a gente viu que o primeiro elemento é zero, aqui na lista também os índices começam no zero. Então aqui eu tenho uma lista números aqui de 1, 2, 3, 4 e 5, certo? A gente pode dar uma brincada com essa lista aqui. Por exemplo, printar aqui o primeiro elemento. Então eu coloco aqui número 0 e ele printa para a gente. Tirar o espaço aqui que ele reclamou, ele printa para a gente o número 1 que está no índice 0 dessa lista, ok? Então pode ser também uma lista de nomes, que a gente tem 3 strings aqui, uma lista mista, ou seja, com vários tipos de dado, a gente tem um inteiro aqui, 2 inteiros, certo? A gente tem também um número decimal, uma string, uma palavra, né, um texto, e uma variável boolean, que é de verdadeiro ou falso. A gente pode ser uma lista só de números decimais também, e a gente consegue declarar uma lista vazia, certo? Então, nossa lista pode ter qualquer coisa, pode ser misturado, pode ser uma coisa só, a gente tem essa liberdade aí no Python. Então, aqui, um exemplo aqui da lista notas, que a gente pegou aqui, só representando ela aqui, ele tem os índices aqui 0, 1, 2 e 3, então é uma lista de 4 elementos, os índices vão do 0 ao 3, e eles estão organizados dessa maneira na lista ordenada, certo? Então, o índice 0 aqui é o 7,5, o índice 1 é o 8 e assim para as outras posições, certo? Então, acessando os elementos pelo índice, a gente acabou de fazer aqui, certo? Mas a gente pode fazer aqui para as frutas, a gente vai acessar pelo índice, a gente acessa o elemento inteiro, certo? Então, o elemento dessa lista aqui é o 0, ele printa primeiro o maçã e depois o laranja, que é o índice 2, certo? Então, bem tranquilo aí da gente acessar uma ferramenta muito poderosa aí que a gente pode utilizar no Python. A gente também pode usar o "-1", certo? Mas ele se refere ao último elemento da lista, certo? Então, vamos printar aqui o "-1". Printar aqui o "-1" no lugar dessas coisas. Ele vai sair o último da lista, que é o laranja. Se a gente printar o "-2", ele sai o penúltimo da lista, que é o banana, certo? Então, tem essa interação aí com o menos que a gente pode meio que contar voltando, beleza? Modificando um elemento da lista. A lista pode ser mutável, certo? Então a gente pode modificar qualquer elemento da lista à vontade. Então vamos fazer esse exemplo aqui também rodando. O que ele tem aqui? Ele tem uma lista, minha lista, certo? Vamos printar antes e depois para a gente ver a diferença. Ele primeiro printou 10, 20, 30, 40, 50. Só que aqui na linha 3 eu estou alterando o índice 1 para 25, certo? Então ele alterou aqui. Então o índice 1 agora, ao invés de ser 20, é 25. Então vocês podem ver que a gente pode modificar esse elemento. Poderia também colocar, sei lá, um texto. A gente já viu que a lista pode ser mista. Então eu posso colocar um texto aqui. E ele vai, da mesma maneira, trocou para o texto aqui, ok? Então, modificando as listas, a gente já viu aqui que a gente pode acessar os elementos e a gente pode modificar também a lista. A gente tem alguns métodos para facilitar essa modificação. Dos principais aqui de adição, é o append e o insert, certo? Então, o append, ele adiciona o elemento que eu quiser no final da lista. Nesse caso aqui, se eu der um append x, ele adiciona o x no final da lista. Então, vamos fazer esse teste aqui. Vamos printar a minha lista. Vamos dar um append na lista aqui, minha lista.append. Vamos adicionar o elemento 60 aqui e vamos printar de novo esse minha lista, certo? Então, o append sempre vai adicionar lá no final, ok? 10, 20, 30, 40, 50.
60 adicionado no final, para isso que o append serve. O insert ele também adiciona, só que ele tem uma diferença. Ele insere o x na posição i, certo? Então a gente não precisa colocar só no final, a gente pode adicionar numa posição específica. Então nesse caso, eu vou dar um insert aqui. Insert. E aí eu vou adicionar o x na posição i. Então a posição é primeira, então vou colocar na posição 1. E depois vou adicionar um texto aqui, só para a gente ver realmente mais fácil. Então o que ele vai fazer? Nesse caso ele não vai apagar o 20, certo? O 20 está na posição 1, só que o insert ele não apaga. O que ele vai fazer? Ele vai jogar toda a frente da lista uma casa para frente e vai encaixar o inteiro aqui no meio, certo? Então vocês podem ver, não apagou o 20, a gente não perdeu o dado. O que ele fez? Ele colocou o texto no índice 1 e o resto pulou um índice para frente, beleza? Então essa é a diferença aí do append e do insert, ok? Removendo elementos, a gente tem o remove, o pop e o clear, certo? Também cada um tem sua particularidade. O remove, ele remove o primeiro x encontrado, ou seja, se eu der um remove x, ele vai remover o primeiro desse x que eu encontrar, ou seja, vamos dar um remove aqui, minha lista.remove, eu vou remover o primeiro 20 que eu encontrar, deixa eu alimentar de 20 aqui, só para a gente ver que ele remove só o primeiro, certo? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 20, 20. Eu vou remover o primeiro 20 que eu encontrar, certo? Então, eu removi esse 20 aqui. E aí não fica espaço em branco, todos os outros elementos dão um passo para trás. O pop, ele remove o elemento na posição i. O remove o x, ou seja, aquele elemento, certo? Aquele valor. O pop ele não remove um valor, ele remove um elemento. Então, por exemplo, se eu quiser remover esse 20 no pop, eu não passo 20 porque eu não tenho o elemento 20 aqui, certo? Ele dá erro. O pop está fora do intervalo da lista, certo? Então eu vou dar um 1 aqui e aí eu vou remover o 20 porque eu estou removendo o índice 1, certo? E não o elemento 1. Então, por exemplo, se eu colocar um elemento 1 aqui, um elemento 1 aqui, só para vocês verem que ele não está removendo um elemento, ele está removendo um índice. Os 1s aqui continuam, ele removeu o índice 1, beleza? E o clear remove todos os elementos. É o mais simples, né? A gente dá um clear aqui. Se a gente precisar para alguma coisa zerar nossa lista, a gente deu o clear e ele tem agora uma lista vazia, beleza? Tá, a gente pode modificar a lista, né? Tem alguns métodos úteis também para a gente fazer essas interações. A gente tem o len, que ele retorna a quantidade de elementos daquela lista, beleza? Então pode ser útil aí para se a gente quiser fazer alguma coisa, minha lista.len. Não, len minha lista, né? Verdade, então. Len. Aí o len de quê? O tamanho de quê? Do minha lista, beleza? Então o tamanho da minha lista é 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos ele retorna pra gente. O min retorna o menor valor, certo? Então vou colocar o min minha lista aqui, min. Vamos voltar aqui, ele vai retornar o menor valor 1, certo? Que é esse aqui. Tem o max, que é o contrário do min, né? Só realmente ao contrário. Ele retorna o maior valor, então retornou 50. A gente tem o sum, que é útil também se a gente quiser somar os elementos dessa lista toda. Ele soma todos os elementos, já retorna a soma para a gente aqui, 161, a soma de todos os elementos. Tem o sort e o sorted, né? Que isso aqui são para ordenar, só que eles têm uma pequena diferença. O sort, ele ordena a lista, beleza, em ordem crescente, tal qual o sorted, só que o sort, ele atualiza a lista. Então, copiando aqui o minha lista.sort, eles têm uma diferença, certo? O sort, ele altera realmente a lista, certo? Então, quando a gente deu minha lista.sort, essa nova lista, ele capturou os valores ordenados. Então, como a gente printou aqui, ó, vamos printar antes para a gente ver. A gente printa o minha lista, depois printa ele com sorte, a gente vê que ordenou e ele manteve as alterações, certo? O 50 foi lá para o final, o 10 foi lá para o começo, tá? Ficou ordenado. A diferença é que o sorted, ele não salva essa lista automaticamente, certo? Ele não tem essa lista salva automaticamente. Então, ele pode ser útil para a gente guardar a lista ordenada em outro lugar, ordenada, e não perder a lista original, certo? Então, sorted, minha lista, a gente printa aqui o ordenada,
e o minha lista também, né? Deixa eu printar o minha lista de novo para a gente ver que não alterou, certo? Então, aqui a gente tem o minha lista, que é o primeiro print. Aqui a gente tem ela ordenada, só que foi só para essa variável ordenada aqui. A gente vê que não alterou a lista original. A minha lista continua desordenada. Então, o sorted eu utilizo quando eu quero ordenar só por um momento. E o sort, quando eu quiser manter as alterações, manter a ordenação, beleza? Espero que tenha ficado claro a diferença do sort e do sorted. Então, aqui só uns exemplos, né? Números aqui, o len, é os exemplos que eu acabei de dar. Vocês podem depois voltar nesse slide aí para verificar alguma coisa, né, que pode ter saído, beleza? A gente tem um operador in, que é bastante útil, que a gente usou lá na string, não sei se vocês lembram, a gente usou na string para ver se uma palavra, se uma letra estava na palavra. A gente pode verificar também se um elemento está na lista, certo? Então, vamos copiar esse aqui, ele retorna para a gente verdadeiro ou falso. Então, aqui o espaço de novo, ok? Então, ele retornou o primeiro verdadeiro e o segundo falso, porque abacaxi não está na lista, só que banana está, beleza? Bem tranquilo também. Ele retorna exatamente se o elemento estiver na lista. A gente pode aplicar isso em condicional, né? A gente já, como retorna um verdadeiro ou falso, a gente pode fazer isso. Se tiver maçãs em frutas, né? A gente diz que tem maçã na lista. Tá, a indentação é aqui. Ok. Tem maçã na lista, beleza? Então, se não tiver, por exemplo, a gente pode botar um else aqui. Um print. Não tem maçã na lista. A gente tira o maçã aqui só para testar. Coloca abacaxi. Ele retorna que não tem maçã, beleza? Então esse in, muito útil para a gente verificar se um elemento está numa lista, ok? E a gente pode percorrer também as listas, certo? Bastante útil a gente percorrer. A forma mais comum é essa forma simplificada aqui, certo? Eu vou mostrar primeiro a forma com índice, que é como a gente estava percorrendo os elementos normalmente, certo? Sem a lista. Beleza, então o que a gente faz aqui? A gente já conhece essa estrutura do for aqui. Então, para cada i no intervalo de 0 até... Quando a gente não coloca aqui o 0, ele é padrão, né? Então, de 0 até o tamanho da lista, ou seja, ele vai de 0 a 2, 0, 1 e 2, eu printo frutas i, certo? Então, dessa forma eu printei um em cada linha. Bastante semelhante à forma que a gente fazia de percorrer listas normais, para a gente percorrer, por exemplo, pedindo do usuário, ou a gente percorrer um número, tanto faz. Então, a gente já tem essa forma de repetição. Só que para a lista a gente pode fazer mais tranquilo. A gente pode utilizar o in e a gente percorre ela automaticamente assim de uma vez só. Então, por exemplo, para cada fruta em frutas, ou seja, cada uma fruta que tiver na lista frutas, ele vai printar essa fruta, certo? Então, a cada iteração ele troca. Então, o primeiro fruta é esse, maçã, o segundo é banana e o terceiro é laranja. Então, essa é uma forma mais limpa da gente utilizar e mais simplificada, né? Então, essa é a forma que eu recomendo a gente percorrer lista. A não ser que a gente precise do índice para alguma coisa. Aí a gente utiliza aquela outra forma. Nesse caso aqui, como eu só queria printar, não preciso utilizar o índice, então posso fazer dessa forma mais simplificada. Aqui a gente tem transformações com o map, certo? Então a gente pode transformar o map. O que ele faz? Ele aplica uma função a todos os elementos de uma lista, certo? Então a gente pode utilizar esse map a nosso favor. Então, beleza, aqui nesse primeiro exemplo ele está convertendo tudo para maiúsculo, né? A gente já viu lá na aula de string, para converter para maiúsculo a gente dá um upper, ok? Então, o que ele está fazendo? Ele tem as frutas aqui e ele está criando uma nova lista maiúsculas. O que ele recebe? Ele recebe um mapeamento, ou seja, ele vai aplicar isso aqui, o upper, para todas as frutas, beleza? Então, para todas as frutas eu aplico o upper, que é isso que o map faz, e depois eu transformo isso numa lista. E aí eu transformo todas as minhas strings em maiúsculo, beleza? Estou fazendo só o teste aqui. Ele vem minúsculo aqui, só que como eu fiz essa transformação a partir disso, eu apliquei o upper no frutas, o map me fez aplicar em todas as frutas e o list converteu o resultado para a lista, guardando nessa lista maiúsculas aqui. Quando eu printei a lista maiúsculas, ele printou para mim tudo em maiúsculo, beleza? Aqui ele converte para inteiro, né? Então, bem parecido. Ele pega as strings, tem o número 1 e 2 aqui, só que eles estão como texto.
E aí eu crio uma lista números, e aí eu vou aplicar para cada string dessa, eu transformo em inteiro. Só que eu uso o map para utilizar isso para todos, né? E aí depois eu transformo em lista. E ele converte para uma lista de inteiros, beleza? Isso aqui é aquilo que eu tinha explicado lá ainda em aula, certo? Ainda presencial lá na escola, para a gente separar um string em lista, né? Para a gente fazer aquela captura lá da OBI, que normalmente vem vários elementos numa linha só. A gente pode transformar tudo em lista. Então, a gente já viu essa parte, né? O split é o separador, ele separa normalmente por espaço e a gente pode guardar isso numa lista, beleza? E aqui alguns exercícios de fixação, então recomendo que vocês leiam, pausem o vídeo, tentem fazer, depois venham aqui para a gente ver a solução, beleza? Recebo uma lista de notas float, né, de alunos, float é decimal, e eu só quero que imprima a nota mais alta, mais baixa, a média de todas e as notas em ordem crescente, beleza? Então, aqui a gente tem a solução da questão 1, a gente recebe aqui a entrada, que é as notas separadas por espaço, e a gente guarda, através dessa função que a gente já tinha mostrado, nessa lista notas. Então, o que eu recebi na entrada, tudo separado por espaço, né? Então, vamos fazer aqui. Então, pessoal, eu preparei aqui para a gente mostrar essa questão. Então, primeiro ele pega a entrada, vamos colocar aqui 7.7, 8.8 e 9.9. E aí a gente vê aqui, ó, vamos parte por parte. A gente conseguiu aqui no notas separar, né, essas notas em lista. Então 7.7 é um elemento, 8.8 é outro elemento e 9.9 é o último. E aqui a gente printou essa lista só para a gente realmente ver aqui. E aí aquelas funções que a gente já utilizou, certo? Para ver a nota aqui, nota mais alta o max, né, o maior valor da lista. Nota mais baixa o min. A média a gente fez a soma e dividiu pelo tamanho, né, que é o que a média espera. E a ordem crescente, a gente poderia utilizar o sort, mas preferi utilizar o sorted aqui, só porque ele consegue direto no print, certo? O sort a gente teria que fazer, guardar num... chamar o negócio, a gente teria que fazer assim o sort. Então a gente vai sortear o notas, né? Notas, sort. E aí aqui a gente colocaria só o notas, beleza? E aí ele preservou as mudanças no notas, né? 7.7, 8.8 e 9.9. Notas em ordem crescente, beleza? Então, essa é a primeira questão aí. O conteúdo de tuplas. Essa é a primeira questão. Então, pessoal, para finalizar a aula, trouxe uma questãozinha da UBI. Tem lá no site do NEPS Academy, vamos fazer por lá. Que é a questão posts, beleza? Que a gente vai utilizar o conteúdo de listas. Então, recomendo também que vocês parem para ler, tentem fazer, depois vocês vejam a solução aqui, beleza? Seu João é proprietário de uma enorme fazenda protegida por uma cerca formada por postes de madeira e arame farpado. Cada poste da cerca tem 1 metro. Então, os postes são colocados separados 2 metros um do outro. Portanto, muitos postes são utilizados, ok. Infelizmente, o incêndio destruiu uma grande quantidade dos postes da cerca. Alguns postes, mesmo um pouco queimados, ainda conseguem ser utilizados desde que eles sejam reforçados. Então, alguns não perdeu total. Outro está realmente inutilizado, então deve ser substituído por poste novo, né? Então, o engenheiro que trabalha para o seu João percorreu toda a cerca, ele fez uma lista dos tamanhos do poste que estão agora depois do incêndio. E aí ele determinou que, se o poste tem menos que 50 centímetros, tem que ser trocado. Se ele tem entre 80 e 85, entre 50 e 85, ele só precisa ser consertado. E se ele tiver mais que 85, ele não precisa fazer nada, dá para usar tranquilamente. Então, a gente tem a lista dos tamanhos de cada poste, a gente tem que determinar quantos postes devem ser substituídos e quantos postes devem ser reforçados, beleza? Então, aqui a gente tem a quantidade de postes que vai entrar e aqui a gente tem o tamanho desses postes. A gente tem que fazer o tratamento para sair aqui. O primeiro número é quantos postes precisam ser substituídos e a segunda linha quantos postes precisam ser consertados. Então, beleza, pessoal, trouxe aqui o código dessa questão dos postes bem comentadinho, para caso vocês não entenderem a explicação, talvez os comentários ajudem, tá? Então, vamos fazer passo a passo. Primeiro, a gente recebe o número de postes, né, que a gente
Bem tranquilo, recebe com o input int, beleza? E depois a gente vai fazer aquela conversão desses elementos aqui separados por espaço para a lista, certo? Então, vou rodar aqui só para a gente ver como é que ficou, né? Então, lista de tamanhos. Beleza, vamos rodar aqui só para a gente ver como é que ficou. Vamos copiar essa linha aqui de exemplo. Então, 5, né, que é a primeira linha, que é a quantidade, e depois realmente a quantidade do tamanho dos posts. Então, a gente pode ver que ficou uma lista aqui, certo? Então, só para mostrar aqui que ficou. A gente tem duas variáveis para contar, né? A gente tem os substituídos e os concetados que iniciam em 0. E aí o que a gente vai fazer? Percorrer essa lista tamanhos, verificando se o post precisa ser consertado, substituído ou nenhum dos dois, certo? Então, aqui a gente vai começar a analisar o tamanho dos posts. Então aqui a gente tem para cada tamanho na lista tamanhos, que é aquela maneira lá que a gente viu de percorrer a lista, aquela segunda maneira, né? A maneira mais compacta, né? Mais simples. A gente tem essa maneira aqui. Então é para posts em posts. Então beleza, para tamanho em tamanhos. Se o tamanho for menor que 50, precisa ser substituído, certo? Então a gente aumenta a quantidade dos substituídos aqui, beleza? Certo, então se ele passar aqui dos 50, ou seja, ele é maior que 50, né? Porque aqui ele seria 50. Então, se ele passar, ele é maior ou igual. Então, se ele for maior ou igual a 50, ou seja, ele passou daqui, e ele for menor que 85, ele deve ser consertado. Caso ele passe aqui sem ser menor que 85 também, a gente não faz nada, porque a gente não precisa contar os posts que ainda estão bons, beleza? No final, a gente vai printar só os substituídos e consertados aqui. Ok? Então, vamos colocar 5, é aquela lista lá que a gente já copiou, e verificar se deu 1 e 3, né, lá no arquivo. Deu aquele exemplo lá, 1 e 3, ok? Então vamos submeter a questão para a gente ver se a gente acertou, certo? Copiar aqui, jogar aqui no Neps Academy, né? Ele não se importa com os comentários, vamos ver se a nossa solução foi aceita. Foi aceita, tranquilo, nosso código acertou todos os casos de teste. Então, para a aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de listas. Desejo bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, sabem onde me encontrar. E boa tarde, bom dia e boa noite, pessoal. Valeu!